Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a atividade de terça-feira, dia 14 de julho, tá? É a atividade no livro de Ciências, História e Geografia, aquele livro azul que vocês levaram para casa, tá bom? Então, eu quero que vocês abram lá na página 100 e 101, História. Então, nós vamos compreender como que aconteceu a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras, o encontro deles, né, dos portugueses com os indígenas, como que aconteceu, o que aconteceu depois, tá bom? Então, vamos lá nessas páginas. Então, aqui estou na minha página 100, o contato entre indígenas e portugueses. Vamos fazer a leitura desse pequeno texto aqui, tá? Em 1500, ao chegar às terras que se tornariam o Brasil, os portugueses encontraram diversos povos indígenas, cada um com sua cultura própria. No entanto, alguns costumes eram comuns a vários desses povos, como a alimentação baseada no consumo de peixes frescos, carne de caça, frutas e raízes, o uso de pouca ou nenhuma vestimenta e o hábito de dormir em redes e tomar banho diariamente. Os portugueses, por outro lado, alimentavam-se de queijos, azeite, carnes e peixes secos e salgados e pães feitos de trigo e de outros cereais. Usavam muitas vestimentas de tecidos pesados e não costumavam tomar banho com frequência. Então, olha só, lembra que na semana passada nós já trabalhamos um pouquinho sobre a questão dos indígenas, né? Então, tem vários povos indígenas, tanto no Brasil quanto no Paraná. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se encontraram, né, com vários povos indígenas que falavam línguas diferentes e tinham costumes diferentes do deles, né, dos portugueses. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram que os indígenas, eles comiam o que vinha da natureza, né? Então, eles caçavam o peixe, caçavam os animais para fazer o seu alimento, pegavam frutas e raízes também. Então, eles plantavam, né? Cultivavam, colhiam e assim eles sobreviviam. Já os portugueses, eles chegaram, né, usando aquelas roupas bem pesadas, porque na Europa faz muito frio, e também eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, né, justamente devido ao frio lá e também não era um costume. E chegando aqui, eles observaram que os indígenas eles tomavam banho todos os dias. Eles entravam nos rios, nas cachoeiras e se banhavam. E assim eles foram aprendendo com os indígenas a ter esse hábito também de tomar banho todos os dias. Então, foi um contato de realidades diferentes aqui nesse momento. Então, aqui vamos ver a número 5. Leia a seguir um trecho do primeiro relato feito pelos portugueses sobre os indígenas em 1500, por Pero Vaz de Caminha, um escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Depois responda à questão. Então, naquela época, né, eles chegaram aqui e eles escreveram uma carta relatando, né, o que eles viram aqui nas terras brasileiras, como era. Então, só que, ó, aqui nós não conseguimos ler, né? Então, aqui tá uma tradução, vamos observar o que ele falava nessa carta. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Então, olha o que ele escreveu, né? Que os indígenas andavam nus, não cobriam nada, nenhuma parte do corpo, e era um hábito, eles não tinham vergonha, né, de andar nus, porque para eles era normal. Agora aqui, qual costume indígena Pero Vaz de Caminha descreve na carta? Então, qual que era o costume aqui mesmo que ele escreveu? Que os indígenas tinham costume do quê? Cobri aqui, tá, pessoal? Porque eu tô com o livro do professor. Agora, número 6. Quais costumes de portugueses e de indígenas são comuns no seu dia a dia?
Então, aqui ele fala sobre alguns costumes, tanto dos portugueses quanto dos indígenas, e muitos nós fazemos até hoje, né? Por exemplo, nós não tomamos banho todos os dias? Sim, né? É um hábito. Nós não comemos pães, né? Pão com trigo, outros cereais. Nós comemos pão quase diariamente, né? Dependendo dos nossos hábitos. Mas também, né? Podemos colocar. E o que mais que nós fazemos todos os dias, com bastante frequência, que vem aqui dos portugueses e dos indígenas? Tá? Leiam de novo se precisar para responder essa questão. E aqui é o número 7. Na época em que Pero Vaz de Caminha viveu, as cartas eram o meio de comunicação mais efetivo para se comunicar com as pessoas a longas distâncias. E atualmente, quais meios de comunicação podem ser usados para isso? Então, ó, naquela época ele fez a carta e enviou, né, para conhecer. Hoje, se nós queremos conversar com alguém, relatar o que aconteceu, será que nós fazemos uma carta também ou tem jeitos mais fácil de nós conversarmos com as pessoas? De que forma? Então, vocês vão responder aqui, tá bom? Agora, vamos na página 101. Aqui na página 101, temos a continuação do texto. Então, vamos lá. Com o passar do tempo e a intensificação do convívio, portugueses e indígenas adotaram os costumes uns dos outros. Então, né, um costume do indígena passou para os portugueses, e os portugueses também passavam seu costume para os indígenas. Os portugueses adotaram muitos costumes indígenas para se adaptar e sobreviver nas novas terras, que tinham condições ambientais diferentes das existentes em Portugal. Eles utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a utilizar o arco e a flecha para pescar e o tacape para caçar. Também começaram a cultivar e consumir alimentos da culinária indígena, como o milho, a mandioca e o amendoim, dormir em redes e usar roupas mais leves feitas de algodão. Também, além disso, passaram a fazer uso das plantas locais para tratar doenças e ferimentos com base no conhecimento dos indígenas sobre elas. No entanto, o contato com os portugueses teve algumas consequências para a saúde dos indígenas. Doenças como gripe, sarampo, catapora, varíola, malária, pneumonia e febre amarela não existiam na América antes da chegada dos portugueses. Por nunca terem tido proximidade com essas doenças, os indígenas não tinham defesas contra elas e muitos deles foram contaminados e morreram. Então, olha só, esse texto traz bastante informações para nós, né? Então, os portugueses se acostumaram a viver aqui, né? Era muito mais quente no Brasil. Eles chegaram lá no Nordeste, em Porto Seguro, onde atualmente é Porto Seguro, e lá sempre foi muito quente. Então, imagine eles chegando com aquelas roupas pesadas em um lugar quente, né? Eles começaram a usar roupas mais leves, a tomar banho todos os dias para se refrescar. Então, para eles se habituarem e sobreviver nessas novas terras que era tão diferente da Europa. Eles aprenderam também a usar o arco e flecha para caçar, né, para pescar. Começaram a comer também milho, mandioca, amendoim, era o que tinha aqui nas nossas terras brasileiras. E também eles aprenderam a usar a natureza para curar os ferimentos que eles acabavam tendo. Então, se alguém se cortava, se machucava, os indígenas ensinavam a usar plantas, né, determinados tipos de folhas, chás, para conseguir se curar. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muitas doenças lá da Europa, né? Como foi falado aqui, o sarampo, a catapora, a malária. Então, os indígenas, eles não tinham conhecimento dessas doenças, porque aqui no Brasil não tinha.
Então, quando eles trouxeram, os portugueses vieram com essas doenças e acabaram passando para os indígenas, eles não sabiam se cuidar, né, apenas com as plantas, com o conhecimento deles, eles acabaram morrendo, né? Eles foram contaminados e morreram devido a esse contato. Então, nós temos a primeira questão aqui, questão número 8. Por que os portugueses adotaram diversos costumes indígenas? Então, por que os portugueses começaram a ter costumes iguais a dos indígenas? Tá aqui, tá bem facinho. Agora, vamos ver aqui a número 9. Cite alguns costumes indígenas adotados pelos portugueses em relação aos aspectos a seguir: transporte, alimentação e vestimentas. Então, o que os costumes indígenas adotados pelos portugueses? O que os portugueses faziam para transportar? O que eles utilizavam dos indígenas para ir de um lugar ao outro? Tá escrito aqui. Para se alimentar. O que eles se alimentavam que era igual dos indígenas? E as vestimentas, eles passaram a se vestir como quando chegaram ao Brasil? Os portugueses. E aqui nós temos a número 10. Qual foi a consequência do contato com os europeus para a saúde dos indígenas? Então, o que aconteceu com os indígenas quando eles tiveram contato com os portugueses? Lembram que eles não tinham conhecimento, os portugueses acabaram vindo com isso para cá e muitos morreram? Lembram? Então, prestem bem atenção, façam a leitura quantas vezes precisarem, tá bem?